A velha casa no Vale do Corvo estava erguida há mais de um século, desgastada e retorcida como uma árvore curvada por tempestades implacáveis. Ela se erguia no final de uma estrada de cascalho, suas torres góticas perfurando o céu cinzento. Os moradores sussurravam sobre ela histórias de pessoas desaparecidas, mortes inexplicáveis e luzes estranhas piscando nas janelas muito depois do pôr do sol. Ninguém ficava na casa por muito tempo. Nem os mais corajosos ousavam permanecer depois do crepúsculo. Mas Julie Mercer não era do tipo que se afastava por causa de histórias. Como jornalista freelancer, com uma reputação crescente por descobrir lendas locais, Julie passará anos investigando os cantos mais sombrios da história humana. Quando ouviu falar do Diário de Sangue, um artefato que dizia ter sido escrito com a tinta das veias de seu dono, ela soubera que o Vale do Corvo seria sua próxima missão. É só uma casa velha, disse Julie para si mesma, segurando o volante enquanto seu carro saltitava pela estrada de cascalho irregular. O rádio estalava com estática, depois silenciou. As árvores ao longo da estrada pareciam se fechar, seus galhos esqueléticos arranhando o céu cinzento. Ela olhou para o banco do passageiro, onde sua câmera e caderno estavam prontos para capturar qualquer coisa que ela encontrasse. Quando a casa finalmente apareceu, Julie prendeu a respiração. Era maior do que ela imaginara, sua fachada escurecida pontilhada de janelas quebradas. A porta da frente era uma coisa massiva e ornamentada, de carvalho entalhado, marcada e desgastada. Ela parecia gemer quando Julie a empurrou, o som ecoando pelo interior cavernoso. O ar dentro estava úmido e pesado, carregando um leve sabor metálico. Partículas de poeira flutuavam na luz fraca que atravessava as janelas quebradas. As paredes estavam forradas com papel de parede descascado, e o chão de madeira rangia sob suas botas. A casa parecia respirar, seu silêncio quebrado apenas pelo som distante de água gotejando. Os passos de Julie a levaram até uma grande escada, com o corrimão torto e lascado. Ela hesitou, mas então começou a subir, cada degrau gemendo relutante sob seu peso. No andar de cima, encontrou um corredor com portas, a maioria entreaberta. No final do corredor estava um escritório, sua porta fechada. "Aqui é onde tudo começa", murmurou ela, sua voz mal acima de um sussurro. O escritório estava sombrio, iluminado apenas pela fraca luz do dia filtrada através de cortinas rasgadas. Uma mesa massiva de carvalho dominava o ambiente, sua superfície cheia de papéis amarelados e um candelabro de latão. Mas foi o diário que chamou sua atenção. Ele estava no centro da mesa, encadernado em couro rachado da cor de sangue seco. A mão de Julie tremia quando ela se aproximou para pegá-lo. No momento em que seus dedos tocaram a capa, um calafrio subiu por seu braço e o ambiente pareceu escurecer. Ela hesitou, depois abriu o diário. A primeira página estava em branco, exceto por uma linha escrita à mão, em uma caligrafia irregular. "Escrever aqui é entregar-se à casa." Julie franziu a testa, seus instintos jornalísticos aflorando. Virou a página e encontrou mais palavras, parágrafos que pareciam rastejar pelo papel em uma língua que ela não reconhecia. Então, na última página, uma linha fresca de texto apareceu diante de seus olhos, como se fosse escrita por uma mão invisível. "Você não está sozinha." As palavras se espalhavam pelo papel como tinta fresca, e Julie largou o diário, tropeçando para trás. Um vento frio atravessou o cômodo, batendo a porta com força e apagando a luz fraca do dia. Por um momento, o quarto foi mergulhado em escuridão, e Julie jurou ter ouvido um leve som de sussurros, uma cacofonia de vozes se sobrepondo em uma língua que ela não entendia. Ela pegou sua câmera e tirou uma foto, o flash iluminando o escritório por um breve segundo. Quando a luz se apagou, ela viu uma sombra no canto, alta e impossivelmente fina, com olhos vermelhos brilhando que se fixaram nela. O coração de Julie disparou enquanto ela procurava a maçaneta da porta, puxando-a e correndo pelo corredor. Atrás dela, os sussurros se tornaram mais fortes, mais insistentes. Quando finalmente saiu da casa, os sussurros pararam, substituídos pelo silêncio opressor da floresta. Julie se apoiou no carro, ofegante. Ela segurava a câmera como uma tábua de salvação, sua mente acelerada. Ela viera ao Vale do Corvo para uma história, mas agora percebia que talvez não fosse ela quem a estivesse contando. Julie passou a noite em um motel próximo, o peso de seu encontro pressionando-a como um cobertor de chumbo. Ela reviu as fotos que tirara,
mas a câmera só registrou o quarto vazio. Nenhuma sombra. Nenhum olho vermelho. Apenas o contorno do diário sobre a mesa. Determinada a não deixar o medo dominar, Julie voltou à casa na manhã seguinte, armada com mais equipamentos, sensores de movimento, gravadores digitais e uma câmera térmica. Ela montou seu equipamento meticulosamente, tentando ignorar a sensação crescente de estar sendo observada. A casa era diferente durante o dia, embora não menos perturbadora. Os sussurros haviam sumido, substituídos pelo ocasional rangido da madeira assentando e o distante farfalhar das folhas. A exploração de Julie a levou até o porão, um espaço que ela evitara no dia anterior. O ar ficou mais frio à medida que ela descia, o cheiro de terra úmida e mofo se tornando mais forte. No fundo da escada, ela encontrou uma adega forrada com prateleiras de madeira apodrecida. Frascos com substâncias não identificáveis estavam alinhados em filas ordenadas, seus conteúdos já decompostos. No centro da sala estava uma mesa de pedra, manchada com marcas escuras que poderiam ser vinho ou sangue. Julie configurou sua câmera térmica, apontando-a para a mesa. Ela ativou os sensores de movimento e colocou um gravador digital próximo. Quando se virou para sair, notou algo na parede, uma série de arranhões, fracos, mas deliberados. Eles formavam um padrão, uma representação grosseira de uma figura humana com os braços erguidos. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela o ignorou e subiu novamente. Passou a tarde documentando a casa, fazendo anotações cuidadosas e tirando fotos de cada cômodo. Ao cair da noite, ela já tinha material suficiente para começar a redigir seu artigo. Decidiu deixar os equipamentos funcionando durante a noite, na esperança de capturar algo enquanto estivesse fora. Naquela noite, de volta ao motel, Julie revisou o áudio de seu gravador. No começo, não havia nada além de estática e o ocasional rangido. Mas então, pouco antes de o gravador terminar, ela ouviu a voz, fraca, mas clara. "Quem é você?" Julie congelou, seu coração disparando. Ela retrocedeu a gravação e a ouviu novamente. A voz era masculina, baixa e gutural. Ela ouviu uma terceira vez, forçando-se a escutar qualquer outro som, mas a gravação terminou abruptamente. Ela não conseguiu dormir. Sua mente corria com perguntas. Quem falará? Seria alguém que vivia na casa, ou algo mais? Os arranhões no porão, o aviso do diário, a sombra, todos apontavam para algo muito mais sombrio do que ela imaginara. Na manhã seguinte, ela voltou à casa, determinada a confrontar o que quer que estivesse à espreita em suas paredes. Mas quando chegou, encontrou a porta da frente entreaberta, balançando suavemente ao vento. Seus sensores de movimento estavam espalhados pelo chão, e sua câmera térmica estava estilhaçada, com a lente quebrada além do conserto. No centro da sala de estar, escrito no que parecia ser sangue, estava uma única palavra: saia. Julie não saiu. Apesar do aviso, ou talvez por causa dele, ela sentiu uma atração inexplicável em permanecer. A casa a queria fora, mas também a queria lá. Ela pegou o diário do escritório, sua capa de couro fria e úmida ao toque. Desta vez, ela não o abriu imediatamente. Em vez disso, levou-o para a cozinha, onde a fraca luz da manhã filtrava pelas janelas sujas. Colocou o diário sobre a mesa e configurou sua câmera para gravar. Com as mãos trêmulas, ela abriu a capa. A primeira página estava em branco, como antes, mas à medida que virava para a segunda, novas palavras começaram a aparecer. Elas se formavam lentamente, como se fossem gravadas por uma mão invisível. Você busca a verdade, mas a verdade terá seu preço. Julie engoliu em seco. Que verdade? Sussurrou, incerta se queria uma resposta. O diário respondeu, as palavras se formando mais rapidamente agora. A casa foi construída sobre uma promessa. Sans pour poder. Mas promessas foram quebradas, e a casa lembra. A cozinha ficou mais fria, a geada se espalhando pelas bordas das janelas. Julie envolveu os braços em torno de si mesma, sua respiração visível no frio. Quem é você? Perguntou, sua voz quase inaudível. Por um longo momento, não houve resposta. Então, lentamente, as palavras apareceram. Eu sou o preço. E agora, você também é.
Um estrondo repentino vindo do escritório fez Julie saltar. Ela pegou sua lanterna e se aproximou do som, deixando o diário para trás. O corredor parecia mais longo do que antes, se esticando em sombras que não estavam ali momentos atrás. Quando chegou ao escritório, a porta estava entreaberta, balançando suavemente. Dentro, a mesa estava virada, papéis espalhados pelo chão. A sombra que ela vira no dia anterior estava lá novamente, mais alta agora, com os olhos vermelhos ardendo mais intensamente. Ela não se moveu, mas Julie sentiu sua presença pressionando-a como um peso físico. "O que você quer?" exigiu, sua voz tremendo. A sombra não respondeu, mas os sussurros retornaram, um coro de vozes se sobrepondo em uma língua que ela não entendia. Julie recuou, sua lanterna piscando. Ela virou-se e correu, os sussurros a perseguindo pelo corredor. Quando alcançou a cozinha, o diário havia sumido. No dia seguinte, Julie voltou a casa com uma mistura de determinação e receio. O que quer que tivesse levado o diário, fez com que ela se sentisse incompleta, como se tivesse perdido parte de si mesma. No entanto, a atração pela casa era inegável. Parecia menos uma escolha e mais uma compulsão. Ela vasculhou a casa pelo diário. O porão, o sótão, a biblioteca empoeirada cheia de livros mofados, nada. Mas quanto mais ela se aprofundava na casa, mais a estrutura parecia reagir. As paredes rangiam, portas batiam sem aviso, e os sussurros a seguiam, ficando mais altos a cada passo. Finalmente, ela retornou ao porão, sua lanterna projetando longas sombras trêmulas contra as paredes úmidas. A mesa de pedra não estava mais vazia. O diário estava em seu centro, sua capa vermelha como sangue brilhando como se tivesse sido polida recentemente. Uma faca repousava ao lado dele, sua lâmina imaculada e afiada. Julie hesitou, o ar ao redor dela pesado com ameaça. Ela estendeu a mão para o diário, mas no momento em que seus dedos tocaram a capa, uma dor aguda disparou por sua palma. Ela retirou a mão rapidamente e encontrou um pequeno corte, sangue surgindo da ferida. O diário se abriu sozinho, suas páginas se movendo até que se acomodaram em uma página em branco. Enquanto Julie observava, seu sangue começou a cair sobre a página, formando palavras naquela caligrafia irregular e desconcertante. "O preço deve ser pago." Julie balançou a cabeça, retrocedendo. "Não, eu não concordei com isso." Os sussurros se tornaram um rugido, o cômodo tremendo como se a casa estivesse enfurecida. As palavras na página se deslocaram, torcendo-se até se transformarem em um único comando. "Escreva." A faca se ergueu da mesa, flutuando em direção a ela. Julie a agarrou instintivamente, o aço frio mordendo sua pele. Ela não queria fazer isso, mas a pressão era esmagadora, os sussurros preenchendo sua mente até não haver mais espaço para o pensamento. Com as mãos trêmulas, ela pressionou a faca contra sua palma, deixando o sangue escorrer livremente. O diário parecia absorver isso, as páginas escurecendo conforme a tinta se espalhava por elas. As palavras se formaram, não as dela, mas algo antigo e maligno. Quando a última gota de sangue atingiu a página, os sussurros pararam. A casa ficou silenciosa, o ar imóvel e pesado. Julie vacilou para trás, sua visão turvada. Ela desabou no chão, o diário se fechando com uma certeza que ecoou pelo porão. Julie acordou na escuridão. A lanterna havia morrido, deixando-a sozinha na opressiva escuridão do porão. Seu corpo parecia fraco, como se a casa tivesse drenado algo vital dela. Ela subiu as escadas, cada degrau um esforço. A casa estava silenciosa agora, de forma assustadora. Os sussurros opressores haviam desaparecido, substituídos por um silêncio mais pesado do que qualquer som. Quando chegou à cozinha, encontrou o diário esperando por ela sobre a mesa, sua capa de couro impecável. O olhar para ele a encheu de terror, mas também de uma estranha sensação de alívio. A compulsão para sair havia desaparecido. A casa não parecia mais hostil, embora o ar ainda carregasse uma sensação de inquietação. Julie arrumou suas coisas e deixou o Vale do Corvo naquele dia. Ela não olhou para trás, mas não conseguiu se livrar da sensação de que a casa estava observando, sua presença permanecendo em sua mente. Quando revisou suas anotações e gravações mais tarde, não encontrou nada.
As fotos estavam em branco, o áudio preenchido com estática. Era como se a casa tivesse apagado a si mesma de seus equipamentos, deixando apenas as memórias gravadas em sua mente. Mas o diário veio com ela. Não importava onde ela o escondesse, ele sempre reaparecia, esperando que ela o abrisse novamente. E todas as noites, enquanto tentava dormir, ela podia ouvir o leve sussurro: "O preço nunca é pago por completo."